todas as famílias. E Volkswagen, melhor negócio Volkswagen. Em abril, não tem venda perdida. Já estamos ao vivo lá em facebook.com/bandnewsfmrio. Você pode ver o que acontece aqui no estúdio. Pode ver a gente aqui, o Pablo, a Larissa, que está de olho no nosso WhatsApp. Eu, César Cavalcante, menos a Natália Rodrigues, que está no centro de operações. Mas agora a gente dá boa noite a ela, porque ela tem as informações do trânsito. Boa noite, Natália. Pois é, César Cavalcante, boa noite para você e para os nossos ouvintes. Olha, trânsito muito complicado em diversos pontos da cidade. Chove em alguns pontos, na zona oeste da cidade, Barra da Tijuca, alguns pontos de Realengo e Bangu. É a chuva fraca ainda, mas isso acaba atrapalhando o trânsito. O motorista reduz a velocidade e isso causa congestionamento. Quem está passando pela Barra da Tijuca agora vai encontrar congestionamento ali na Avenida das Américas, isso nos dois sentidos, mas quem segue em direção ao Recreio dos Bandeirantes agora vai perder mais tempo. Em quase toda a extensão da via tem problemas agora. Quem está seguindo pela Ayrton Senna em direção à linha amarela também vai encontrar dificuldades em toda a extensão da via. Por lá não há informações de acidentes ainda, mas ali no trecho próximo ao Via Parque o trânsito é bastante complicado e nas duas pistas, tanto na lateral quanto na central, o motorista vai encontrando retenções. Quem sai da Barra da Tijuca em direção à zona sul da cidade agora vai encontrar movimentação intensa na autoestrada Lagoa Barra, mas na chegada à Lagoa vai perder bastante tempo ali na Rua Mário Ribeiro, em toda a extensão da Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem tenta fugir pela Rua Jardim Botânico vai encontrar dificuldades no Jockey Club e depois na chegada ali ao Parque Lage. Depois disso o trânsito acaba fluindo um pouco melhor na Rua Humaitá, há retenções para o motorista. Quem opta por seguir em direção ao Rebouças encontra dificuldades nos dois sentidos agora, com reflexos no elevado Paulo de Fronten. O aterro do Flamengo é a melhor opção agora porque o Santa Bárbara também apresenta retenções nos dois sentidos. Pablo. Estamos todos aqui ao vivo no Facebook, menos a Luísa que está no Canadá e a Natália Rodrigues que está no centro de operação, né, Natália? Boa piada, Pablo, exatamente. A gente tem que colocar uma câmerazinha aqui para aparecer de vez em quando para os ouvintes. Exatamente. Manda um vídeo também que a gente coloca então no Facebook. Até mais, Natália. Pois é, até. 6h11 agora. Band News. Tempo. Laura Ferreira. Oi, Pablo. Frente fria na costa do sudeste do país. Agora ela chegou mesmo e a tendência é que a gente tenha pelo menos até o sábado de manhã uma condição de tempo bastante instável no Rio de Janeiro. Ou seja, amanhã ainda um céu encoberto, chuva a qualquer hora. Na verdade, a parte mais ativa da frente fria se afasta do Rio, né? Porque a frente fria avança para o Espírito Santo. Mas a gente ainda segue com muita nebulosidade no Rio de Janeiro. Então, a sexta agora também nas próximas horas, né? O fim da quinta e a sexta-feira com céu encoberto, chuva a qualquer hora e amanhã temperatura mais baixa, hein? A mínima prevista de 18 na madrugada e a máxima não deve passar dos 23. E as mínimas, né, que são as temperaturas da madrugada, vão cair ainda mais no fim de semana. Podemos ter mínima aí em torno dos 16 graus. Aí, a partir do fim de semana, os termômetros sobem, o sol começa a aparecer e a tendência é que a gente tenha já tempo aberto e as temperaturas bem devagarinho subindo aos poucos. Ouviu aí? 16 graus, né, César? Pô, Tá bom pra você? Vou estar trabalhando, né? Não vou ter nenhum plano, então tá ótimo. A Solange Marinho diz que tá agora em Curicica, tá chovendo. O Luciano Lopes, nosso ouvinte, tá em Caxias também falando de chuva agora. E outros ouvintes comentando aqui no nosso facebook.com/bandnewsfmrio. 6h12 agora. Muito bem, a sexta-feira vai ser um dia de apreensão para algumas pessoas, de protestos para outras pessoas. Afinal de contas, está marcado o Dia Nacional, como dia 28, de greve em todo o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro não vai ser diferente para algumas categorias. O Cristiano Pinho tem uma reportagem sobre isso, está ao vivo aqui no estúdio, e vai te contar agora quais serão as categorias que prometem paralisar, que prometem aderir a essa greve, quais categorias que vão manter o funcionamento de alguns setores também, e como será a sexta-feira, principalmente nos serviços de transporte, serviços públicos em geral. Diga, Pinho. Olha, Pablo, sindicatos de diversas categorias aderiram a essa paralisação e entre as classes que confirmaram estão os bancários aqui da cidade do Rio e também de Niterói, na região metropolitana, os petroleiros da capital e do norte fluminense e os agentes das polícias federal e rodoviária. Professores das escolas públicas e particulares também aderiram ao movimento e médicos que devem se organizar internamente de acordo com cada unidade de saúde também devem paralisar os serviços. Com relação aos transportes,
Motoristas e cobradores de ônibus da cidade também anunciaram que vão parar, assim como os profissionais de embarcação e do metrô. O Sindicato dos Ferroviários afirma que apenas cerca de 30% da categoria vai aderir ao movimento, porém, as concessionárias que são responsáveis por esses serviços, como o Metrô Rio, Supervia e CCR Barcas, informaram que vão operar normalmente e só vão colocar um contingente reforçado se houver aumento de passageiros. Com a adesão do Sindicato Nacional dos Aeroviários, estão previstas manifestações e paralisações nos aeroportos Santos Dumont e Galeão. O movimento deve começar no início da manhã e não tem hora para terminar, mas ainda estão acontecendo assembleias envolvendo, por exemplo, o Sindicato Municipal. Ainda esperamos a confirmação para ver se eles também vão aderir ao movimento. Um protesto também está marcado pelo Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais, às 3 horas da tarde na Assembleia Legislativa no centro do Rio, contra as reformas trabalhistas e da Previdência e também algumas medidas que estão em votação na Alerj e que, de acordo com os servidores, são prejudiciais, aquelas que nós acompanhamos várias manifestações e que ganharam o nome de pacote da maldade. De lá, eles seguem para a manifestação que está marcada para as 5 da tarde na Candelária e contará com a participação de todas as categorias que aderiram à greve. Servidores da saúde marcaram um protesto também para as 10 horas da manhã, em frente ao INTO, na Avenida Brasil, e a expectativa deles é que esse protesto encha ao ponto de fechar a ponte Rio-Niterói. Um detalhe, eles falam qual a pista do INTO, se é a pista sentido Avenida Brasil ou a pista sentido rodoviária? Querem fechar e eles querem que compareçam servidores o suficiente para que a ponte também acabe sendo bloqueada. Então, informação importante, hein? Isso vai acontecer o quê? Por volta de 10 da manhã, mais ou menos? Por volta de 10 da manhã deve começar a concentração em frente ao INTO. O que nos leva a crer que a gente pode indicar para você que está de carro, por exemplo, saindo da Baixada, pegar o viaduto do gasômetro, pegar o gasômetro e depois pegar Francisco Bicalho. Mas se você está na ponte já, vindo para o Rio de Janeiro, depois das 10h20, 10h30 da manhã, corre o risco de pegar já a ponte com esse protesto. Esse protesto que, como você disse, vai acontecer em frente ao INTO. É um protesto, na verdade, para chamar atenção à operação que prendeu o ex-secretário Sérgio Cortes também, né? Exatamente, por isso está sendo organizada pelos servidores da saúde que escolheram o INTO justamente porque foi o palco de ele foi onde diretor o Sérgio durante muito tempo de lá e as investigações apontam que ele cometia irregularidades desde a época da gestão. Bom, e é uma paralisação que vai chegar a todo o Brasil também, pelo menos os setores prometem isso. A área da segurança, por exemplo, César, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil de vários estados do Brasil decidiram aderir a esse movimento, convocado pelas centrais sindicais de amanhã. A plenária foi realizada ontem. Os Correios também hoje decidiram aderir, os trabalhadores dos Correios decidiram aderir a essa paralisação, só que a greve deles é por tempo indeterminado, ou seja, uma greve que está começando junto com a greve geral, mas que deve durar um pouco mais. Mas, claro, isso depende da adesão a essa greve, não quer dizer que seja deflagrado e de uma hora para outra tudo para de funcionar. Pois é, Pablo, hoje, vendo as redes sociais, a grande pergunta que se fazia é, será que vai ter realmente essa greve geral e todos os setores realmente vão parar? Tudo isso depende do poder de negociação dos sindicatos, né, junto aos trabalhadores. Alguns já demonstram que tem essa tendência, por exemplo, dos Correios, a gente viu algumas paralisações recentes, então há uma maior maleabilidade no tratamento com esses funcionários. A gente não tem no Brasil uma greve geral há muito tempo, viu? Coisa de mais de 2 décadas, mas em tempos recentes a gente viu coisa greves gerais, por exemplo, na Argentina, né, um dia de paralisações. Tudo isso vai depender dessas negociações, mas no Brasil de hoje a gente está vendo de tudo, né? A gente viu um presidente da Câmara dos Deputados sendo cassado, depois preso, a gente viu um processo de impeachment, a gente viu vários políticos sendo alvo de uma operação, então tudo é possível. De tédio a gente não morre, né? Como o Pinho falou, as escolas particulares principalmente não vão funcionar, muitas já anunciaram, universidades também já anunciaram que não vão abrir suas portas amanhã, as escolas públicas, com relação aos professores do ensino público, eles vão trabalhar ou não? Também vão parar. Vão parar amanhã também, então será um dia que muitos pais não vão levar seus filhos para a escola. Muita gente, se sair de casa, não encontrar ônibus, vai avisar que não vai para o trabalho, vai acabar voltando. A tendência é no fim da tarde o trânsito até ser melhor, mas no início da manhã o trânsito deve ficar muito carregado no Rio. E, gente, a previsão de chuva também, então que deve piorar ainda mais o trânsito de sexta-feira, que já é um trânsito mais carregado.
que, enfim, nos outros dias da semana. Há um ato na Cinelândia marcado para o fim da tarde de amanhã, por volta das 3 horas da tarde. Obrigado, Cristiano. O PIN volta já já para falar do Complexo do Alemão e nós também, né, César? Já já. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas R$46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Quer ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes e 3 mil empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já 2102-9787. Esse é o funk do desenho, meu herói, meu favorito. Dengue, chikungunya, zika, o vilão é o mosquito. Aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho. 10 dicas pra lembrar, abra a mão que eu quero ver. 10 minutos pra salvar, e o desenho vai ser você. Aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho. Se liga aí, galera, seja um herói você também. Nada de dengue, nada de chikungunya, nada de zika. Vem com o desenho. Acesse riocontraedes.com.br, confira as dicas e com apenas 10 dicas e 10 minutos por semana, você salva vidas e vira herói. Qual o seu interesse por filosofia? A PUC-Rio oferece opções de pós-graduação em arte e filosofia, filosofia contemporânea e filosofia antiga. Venha discutir sobre temas do mundo contemporâneo, antiguidade clássica e estética nos cursos de pós-graduação em filosofia da PUC-Rio. Conheça também o curso de extensão em Nietzsche e o pensamento trágico. Matrículas em 0800 970 9556 ou acesse cce.puc-rio.br. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Oferecimento Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. Amigo ouvinte, as feiras existem desde o período colonial. Na verdade, duravam a semana inteira. Por isso, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Elas foram proibidas pelo prefeito Pereira Passos em 1904 e somente o prefeito Carlos Sampaio, em 1922, as reabilitou. Foram criados lugares específicos para sua realização e pela primeira vez passaram a ser realizadas na Zona Sul, com grande sucesso. Tinha feira em Botafogo, no Humaitá, tinha feira na Lagoa e tinha feira também no bairro da Urca. Depois surgiram outras. As feiras livres fizeram com que o povo acessasse diretamente os produtos direto do produtor, produtos fresquinhos, maravilhosos. 6 horas e 22 minutos agora, mais um policial vítima da violência no Rio de Janeiro. Larissa Fonte. Um policial militar foi morto na tarde desta quinta-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a PM, o subtenente Carlos Alberto Domingos da Silva, de 32 anos, estava de folga quando um homem armado disparou contra ele próximo à comunidade Paraopeba, no bairro Sarapuí. Ainda segundo a corporação, o subtenente morreu no local e os criminosos fugiram pela rodovia Washington Luiz. Com esse caso, subiu para 61 o número de agentes de segurança ativos e inativos mortos em todo o estado do Rio desde o início do ano. O levantamento é da Band News FM. As contas do governo federal fecham março com o maior rombo da história para este mês. As despesas superaram as receitas em 11 bilhões de reais, segundo dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. Foi o
pior primeiro trimestre em 21 anos. Olha que legal, César. A equipe Rio Boots, formada por alunos da engenharia da PUC, voltou hoje para casa com 5 medalhas de ouro, entre 9 medalhas conquistadas na 13ª RoboGames, na Califórnia, a maior competição internacional de robótica. O grupo foi o que mais ganhou medalhas no torneio deste ano, entre os 300 competidores, e chegou hoje cedo no aeroporto Tom Jobim. Rio Boots participa da RoboGames desde 2006 e nunca voltou sem medalhas. Até hoje foram mais de 60 medalhas, sendo 29 de ouro. A equipe foi fundada em 2003 por estudantes de engenharia de controle e automação mecânica e elétrica. Ao todo, os alunos cariocas levaram 19 robôs que pesam mais de 100 quilos, entre 100 e 150 quilos. Participaram de competições de máquinas de combate, de solares e autônomas, e as humanoides, que disputam provas de corrida, dança kung fu e subida de escada. No dia 28 de abril, a equipe vai participar pela 2ª temporada consecutiva da BattleBots, um programa de TV americano transmitido para vários países, onde equipes projetam robôs para competirem em lutas. Parabéns aos alunos de engenharia da PUC por esse prêmio. Uma exposição do Nirvana chega ao Rio de Janeiro. As informações com Marcos Sadoc. O Rio de Janeiro vai receber a exposição Nirvana Taking Punk to the Masses, traduzindo Levando Punk para as Massas, que vai contar a história do trio de Seattle, nos Estados Unidos, que conquistou o planeta. O acervo conta com mais de 200 peças originais, entre instrumentos, fotos, vídeos, álbuns, objetos pessoais dos integrantes e cartazes. Um dos destaques é o processo criativo do álbum In Útero, o último da banda, lançado no ano anterior à morte do líder Kurt Cobain, em 1994. A mostra acontece entre os dias 20 de junho e 20 de agosto no Museu Histórico Nacional, localizado no centro da cidade. De terça a sexta, das 10 da manhã às 5h30 da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, da 1h30 da tarde às 5 da tarde. E o melhor, com ingressos populares. E para a alegria do César Cavalcante... Quem está nos acompanhando no Facebook aí, viu que o Marcos Sadoc gosta mesmo do Nirvana. Valeu, Marcos. 6h26 agora. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril, não tem venda perdida. Natália Rodrigues. Olha, César Cavalcante, quem está passando agora pela ponte Rio-Niterói vai encontrar dificuldades nos dois sentidos. Em direção a Niterói piora um pouco a movimentação. O tempo de travessia agora está em torno de 23 minutos, mas o motorista vai encontrar retenções dos acessos até a Reta do Cais e depois lá da descida do vão central até o pedágio. A saída para Jansen de Melo e também para Alameda São Boaventura vai apresentando dificuldades. No sentido Rio, o motorista também encontra a movimentação um pouco mais lenta, 14 minutos é o tempo de travessia, mas há retenções apenas na saída para a Avenida Brasil. Só para dar um destaque para o nosso ouvinte, a Tijuca e Rio Comprido agora tem operação policial, viu, Pablo? Não há interdições na rua, mas pode ocorrer interdições momentâneas ali por conta dessa operação da Polícia Militar na Rua do Bispo e também na Rua Barão de Itapajipe. Então pode causar interdições nas próximas horas. Atenção aos motoristas que costumam trafegar por essa região, evitar agora por conta dessa operação que a gente já relatou ao longo do dia de hoje, Pablo. Exatamente. Deixou o comércio fechado durante todo o dia. Houve uma operação ontem que terminou com a morte de uma pessoa, e aí hoje o comércio amanheceu fechado e ao longo de todo o dia já ficou fechado. Algumas empresas liberaram seus funcionários mais cedo, principalmente na região do Rio Comprido, e agora a Polícia Militar reforçando o patrulhamento, fazendo essa ação no local e, como a Natália falou, podendo impactar no trânsito do Rio. Até mais, Natália. Até. 6h28, César. A gente tem informações agora, novamente, sobre o Complexo do Alemão, que vive dias de bastante tensão, né, com mortes, 5 já registradas, em pouco espaço de tempo, né, menos de uma semana. E o repórter Cristiano Pinho está de volta, tem outras informações sobre isso. Diga, Cristiano. Pois é, César Cavalcante, chegamos agora ao 6º dia de muita violência no Complexo do Alemão, desde a última sexta-feira, intensos confrontos entre bandidos e policiais militares, e hoje à tarde, Cláudio da Silva, de 30 anos, morador da comunidade Nova Brasília,
foi atingido por estilhaços no braço na localidade conhecida como Largo do Índio. Ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento local e depois foi levado para o hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. O estado de saúde do Cláudio é estável. Ele foi o 13º ferido em apenas 6 dias por causa dos tiroteios na região. Entre eles estão 3 PMs do BOPE. 5 pessoas já morreram por causa desses confrontos. O porta-voz da Polícia Militar, Major Ivan Blas, disse que há muito tempo a comunidade não registrava tantos confrontos. Nós estamos observando ali no Complexo do Alemão uma resposta clara do narcotráfico, uma vez que a colocação da cabine naquele ponto estratégico, ele influencia diretamente no trânsito livre de criminosos naquele ponto. Logicamente, estamos vivendo uma situação tensa ali naquela localidade. Há muitos anos que aquela região não vivenciava uma violência tão expressiva como essa. E só um detalhe também, na verdade são 7 dias já de violência, começou na última sexta-feira, não completou uma semana, mas ao longo de 7 dias foram muitos confrontos durante todos os dias. E nessa madrugada morreu o jovem Felipe Farias Gomes de Souza, de 16 anos. Ele foi atingido por um tiro na nuca durante um protesto de moradores na noite de ontem pela morte de outro adolescente, o Paulo Henrique de Oliveira, de 13 anos, que foi atingido por uma bala perdida. O Felipe Farias chegou a ser socorrido para a UPA do Alemão, depois foi transferido para o Hospital Salgado Filho no Meier, mas não resistiu aos ferimentos. Um amigo da vítima, que não quis se identificar, relatou que no momento em que disparos foram ouvidos durante a manifestação, os dois correram para casa, mas Felipe foi alvejado. Ele deu um passo à frente dele, eu escutei um tiro. Quando eu olhei para trás, ele caiu, me pediu socorro e disse: "Me deixa não, me ajuda". Arrastei ele até o beco, até a metade do beco, horrorizante. Um amigo me pedia ajuda, eu sem poder fazer nada, exatamente só poder arrastar ele, ajudar ele um pouca coisa. A Divisão de Homicídios da capital periciou o local e investiga o caso. Uma informação que chegou agora também, Pablo Ribeiro: a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública para garantir a desocupação imediata das casas que foram ocupadas pela PM na comunidade Nova Brasília. A Defensoria já havia dado um prazo para que a corporação deixasse esses locais após uma audiência pública realizada no início da semana. Esse prazo não foi cumprido e agora acionaram a Justiça. Só para deixar claro como o cenário é um cenário de muita tensão, e não só dentro do Complexo do Alemão, mas também do lado de fora, enfim, em todo o restante da segurança do Rio de Janeiro. Porque a questão do problema na segurança, a gente vê que não é só no Alemão, no Jacarezinho também, como a Larissa contou mais cedo. Hoje mais cedo teve uma coletiva de imprensa da Polícia Militar para falar sobre uma operação que teve no Jacarezinho. E durante essa coletiva de imprensa, um representante da Polícia Militar foi perguntado sobre o Alemão. E ele começou a ficar tenso ali naquela hora por ter que estar falando do problema no Alemão, sendo que ele estava ali para poder falar sobre uma operação no Jacarezinho, que também teve muitos problemas, inclusive, como a Larissa falou, deixou rastros dessa violência nas pessoas, mortos e feridos. Então ele começou a ficar nervoso e começou a ficar mais áspero com a imprensa, até que o Major Blas pegou o microfone e falou: gente, vamos nos concentrar aqui nessa operação do Jacarezinho, depois a gente fala sobre o Complexo do Alemão, tentando ali fazer com que aquele cenário de tensão fosse um pouco abatido de alguma forma, né? A violência está espalhada por todos os pontos aqui do estado, Pablo Ribeiro. Não à toa, além do Jacarezinho e do Alemão, também foi falado sobre a situação no Turano. Então, numa coletiva que era para falar sobre a operação no Jacarezinho, acabou virando uma coletiva sobre 3 comunidades que estão sofrendo muito nos últimos dias. Pois é, exatamente. E pouco mudou nesses últimos dias nessas comunidades com relação à sensação de paz. Ela não vem porque o cenário é esse que a gente está acompanhando todos os dias. Obrigado, Cristiano Pinho. E César, no meio disso tudo, algumas saídas são encontradas para tentar burlar um pouco a violência e continuar a vida no Rio de Janeiro, né? Um aplicativo é uma nova ferramenta que a Prefeitura do Rio bolou para amenizar os efeitos da violência do aprendizado no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O Renan Schwind tem as informações. Um aplicativo lançado há 4 anos por 2 professores do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, começa a ser visto pela Secretaria Municipal de Educação como uma ferramenta para amenizar os efeitos da violência no aprendizado dos mais de 7 mil alunos da região. Através do app, todo o material pedagógico pode ser disponibilizado às 45 escolas, o que possibilita, por exemplo, a reposição das aulas, muitas vezes interrompidas pelos tiroteios. Um dos idealizadores, o professor Alex Souza, diz que apesar da facilidade
verdade, a ferramenta não substitui a presença do educador e do aluno nas escolas. A ideia é fazer com que haja o acesso via internet, em caso de interrupção das aulas, mas que também funcione como intranet, como um apoio, né? A ideia não é o ensino à distância, porque a gente entende que nada substitui a figura do professor. É exatamente fazer com que os alunos não se prejudiquem por conta dessa falta de aplicação dos conteúdos quando ocorrem essas interrupções. Para a professora e diretora adjunta do Ginásio Carioca, que fica na região, o uso do aplicativo deve ser ampliado para outras unidades. Se a gente conseguir ter uma internet de qualidade em toda a rede municipal do Rio de Janeiro para expandir esse tipo de tecnologia, seria o ideal, porque ninguém teria esse direito de aprender negado. Então, um canal de comunicação onde ela pode ter acesso aos conteúdos trabalhados em sala de aula, elas podem conversar com os professores. Com o nome provisório de portal Ginásio Carioca Olimpíadas 2016, o aplicativo é gratuito e pode ser acessado de qualquer computador ou smartphone. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a expansão está sendo estudada. Nesta quinta-feira, devido a uma operação policial, 15 unidades tiveram as aulas canceladas. De acordo com a pasta, mais de 4.000 alunos foram prejudicados com a interrupção. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com mais de 1.500 escolas e atende a cerca de 650 mil alunos. Do Rio de Janeiro, Renan Chuinti, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas R$46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. E aí, tá procurando tecnologia, performance com preços imbatíveis? Então aproveite o festival de ofertas numa revenda oficial Goodyear. Os preços? Segura aí. Para você que é fã de economia, toda a linha Assurance com descontos especiais, exclusiva tecnologia e design para maior quilometragem. Faça como Márcio Garcia. Seja Good você também. Acesse o site goodyear.com.br e confira modelos, medidas e revendas participantes. Promoção válida somente até 30 de abril. Pedestre, use sua faixa. Escolha inteligente Nissan é na Lealto, a sua Nissan no Rio. Kicks SV 2016-2017. Preço à vista a partir de R$ 84.900 com taxa zero em 18 vezes. Sentra 2.0 S CVT 2016-2017. Preço à vista de R$ 79.990 com taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo, não deixe de sair com seu Nissan Zero na Lealto este mês. Tijuca 21131550. Botafogo 21977227. Pedestre, use sua faixa. Qual o seu interesse por filosofia? A PUC-Rio oferece opções de pós-graduação em arte e filosofia, filosofia contemporânea e filosofia antiga. Venha discutir sobre temas do mundo contemporâneo, antiguidade clássica e estética nos cursos de pós-graduação em filosofia da PUC-Rio. Conheça também o curso de extensão em Nietzsche e o pensamento trágico. Matrículas em 0800 970 9556 ou acesse cce.puc-rio.br. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Para ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, bota a força aí nesse motor. O Brasil tem muita subida. Ah, e a manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros com manutenção em 5 anos até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Na cidade, somos todos pedestres. Na vida de um empreendedor, nada é pequeno. Nem o sonho, nem as vantagens de ser net empresas. Então vem conquistar gigante. Com 30 mega, Wi-Fi grátis, 2 linhas telefônicas e atendimento técnico em até 4 horas. Tudo isso por R$ 49,90. E você ainda conta com o Presença Web, um sistema exclusivo da NET para criar sites de um jeito super fácil. 30 mega mais 2 linhas de telefone por R$ 49,90. Assine agora, 4004-8844. Consulte condições de aquisição.
Ofertaço mundial imperdível. Trouxemos direto do mar as melhores ofertas do setor de peixaria. Somente hoje. Corvina inteira fresca quilo, 9,78. Sardinha, o xerelete inteiro fresco quilo, 8,75. Tilápia inteira fresca quilo, 8,99. Imperdível. Tilápia inteira fresca quilo, 8,99. Somente hoje. Ofertaço mundial. Mundial, o menor preço total. Leia no jornal O Fluminense. Corpo de bebê recém-nascido é encontrado dentro do lixo em Niterói. Pastor é assassinado durante culto evangélico em Itaboraí. 16ª edição da Mostra do Filme Livre chega ao CCBB. Seleção entra em campo pelas eliminatórias da Copa e, se vencer, já pode garantir vaga na Rússia. Participe da coluna Você Faz a Notícia através do WhatsApp 996162307. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas R$46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Recalculando rota. Destino: Réveillon no Gran Palladium em Baçaí. Com essa promoção da Litoral Verde Viagens, nem seu GPS vai querer ficar de fora. Réveillon no Gran Palladium da Bahia. 15% off, all inclusive e ainda com 2 crianças grátis. Mas corra, pois é só até o final de abril. Consulte seu agente de viagens ou acesse litoralverde.com.br. Boa viagem. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. As informações do trânsito com Larissa Fontes. César, tem participação do ouvinte Everson aqui pelo WhatsApp. Ele fala de trânsito pesado na Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste, na altura de Guadalupe. Natália Rodrigues, rápido destaque do trânsito também. Olha, para falar da ida à zona norte da cidade, Avenida Oswaldo Aranha com retenções entre a Praça da Bandeira e São Cristóvão, a chegada também à Radial Oeste apresenta dificuldade no trecho próximo ao Maracanã, no sentido centro, muito parado ali no trecho do Maracanã até a chegada a São Cristóvão, César. Agora intervalo. Ofertas imperdíveis só no Festival Multimarcas Chatuba. As melhores marcas com os menores preços e pronta entrega garantida. Porcelanato esmaltado Bianco Gres, 63 por 63. Extra, lípica crema, 29,50 metro quadrado. Cabinho flexível Corfil, 2,5 mm, com 100 metros. Cores, 74,90 cada. Porcelanato esmaltado Busquinelli, 47 por 47. Extra, Raft, Ivory, 13,95 metro quadrado. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. O novo feirão Ford está chegando com tudo. Não perca, confira as ofertas. EcoSport 1.6 2017 automático a partir de 69.990 ou entrada de 42.300 mais 36 vezes de 810. Tudo com taxa zero. Isso mesmo, taxa zero em até 36 vezes. Não dê bobeira, corra para um distribuidor Ford e garanta já o seu. Na cidade somos todos pedestres. O mercado de produtores da Barra está de portas abertas para você. O lugar para encontrar produtos frescos, grande variedade de bebidas e também uma ótima gastronomia. Estamos abertos todos os dias e aos sábados aproveite o som do mercado, com o melhor da música ao vivo às 18 horas. Você não pode perder tudo isso e muito mais aqui no Mercado de Produtores da Barra, que fica na Avenida Ayrton Senna, 5.500, Shopping Uptown. Reportagem agora da Luana Bernardes sobre goteiros no velódromo. É aquela instalação que foi entregue na Olimpíada do ano passado.
Orçado em mais de 120 milhões de reais, o velódromo no Parque Olímpico já teve que passar por reparos por conta de goteiras no teto da estrutura, que não recebeu nenhuma atividade desde os Jogos de 2016 em agosto. A denúncia foi divulgada em primeira mão pelo âncora da Band News FM, Rodolfo Schneider, na coluna Direto ao Ponto do jornal Metro. No mês que vem, o local vai ser sede de uma das etapas do Rio Bike Fest, que ao todo já tem cerca de 6 mil inscritos, inclusive atletas internacionais. Procurado, o conselheiro fiscal da Confederação de Ciclismo disse que encontrou goteiras no velódromo há cerca de 2 meses. Cláudio Santos, no entanto, afirma que o problema foi solucionado e que a competição em maio está confirmada. Tinha lá, na verdade, algum plástico preto que estava cobrindo exatamente onde a goteira estava batendo e a água descia por esse plástico preto. A gente fez nova visita lá depois e a gente constatou que não tem mais nada de goteira, está tudo 100% reparado já. Antes da Olimpíada, a Prefeitura do Rio demoliu o velódromo já existente na cidade, construído para os Jogos Pan-Americanos em 2007, ao custo de 14 milhões de reais. O motivo para a construção de uma nova pista era que a do PAN não atendia aos requisitos da Federação Internacional de Ciclismo para os Jogos Olímpicos. O novo velódromo conta agora com uma pista que veio da Sibéria e tem exigências específicas, tendo que ser mantida com temperatura entre 18 e 26 graus, exigindo que o ar-condicionado do espaço fique ligado, ao custo de 3 milhões e meio de reais ao ano. Do Rio de Janeiro, Luana Bernardes, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. A Sérgio Castro faz parte da história do desenvolvimento da cidade. Nossos clientes sempre lucram com nossas oportunidades de negócio e é por isso que há mais de 60 anos a Sérgio Castro é referência no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve. Ligue 2272-4422. You don't know me. O nosso assunto agora é literatura. Vamos falar do livro Caetano, uma biografia. A obra é o primeiro livro biográfico a ser publicado depois que o STF derrubou a necessidade de autorização prévia. O lançamento vai acontecer aqui no Rio de Janeiro no dia 3 de maio, às 7 horas da noite, na travessa do Shopping Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. E para falar sobre Caetano, uma biografia, está na ponta da linha agora um dos autores, Carlos Eduardo Drummond. Ele que assina essa obra junto com o Márcio Nolasco. Carlos, muito obrigado por atender a equipe da Band News FM. Para mim foi um prazer trabalhar nesse projeto, um projeto que nos consumiu muito, não tenha dúvida. E quando a gente imagina o artista em questão, a pluralidade dele, um nível intenso de interlocução que ele tem aí com os mais diferentes setores da sociedade. Estivemos em todas as instituições em que ele estudou, conversamos com ex-professores, ex-colegas, né? Então nos permitiu montar um período muito rico aí dessa fase da vida dele. Porque essas pessoas nos trouxeram detalhes e bastidores que aí sim, essas matérias todas que estavam espalhadas não contavam. Nesse sentido, a gente conseguiu tornar um livro bastante completo, porque além de nós montarmos esse quebra-cabeça que é a vida do Caetano, que é muito rica, a conversa com essas pessoas nos trouxe bastante informação aí de bastidores. Eu vou citar um exemplo aqui, as grandes turnês internacionais do Caetano, né? Então, muitos dos músicos que acompanharam o Caetano, nós entrevistamos esses músicos. Então, esses caras contaram para a gente o que aconteceu lá nos bastidores, as boas histórias. Há muitas histórias boas nas viagens que o Caetano fez ao Japão. E, naturalmente, lá não havia uma imprensa brasileira acompanhando. Então, nesse sentido, traz uma riqueza muito grande para o livro. Né? Você pode contar algum exemplo, assim? Só para deixar aquela curiosidade no ar? Bom, tem uma passagem que os japoneses são muito rigorosos, são muito bastante tradicionais. Né? Então, o Caetano, por exemplo, ele foi ao Japão a primeira vez, foi entrevistado. Na segunda vez que ele foi, por acaso, ele, em boa memória, encontrou a japonesa. E aí ele foi e deu um beijinho na japonesa no rosto. A japonesa, naturalmente, ficou ruborizada. E também tem aquela situação da japonesa andar... A japonesa andava atrás
e os homens à frente. O Caetano, ele é um cara que foi criado no meio de mulheres. A casa dele em Santo Amaro era cheia de primas, tias, irmãs. Então, aquilo foi uma situação bem curiosa. E aí ele também disse, não, vou mandar todo mundo normal. Assim. Então, coisas desse tipo a gente conta, alguns detalhes bem pitorescos aí dessas viagens. E por conta disso, o Caetano é uma pessoa muito rígida, tanto na música quanto nas letras também. Há pouco tempo saiu uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, dizendo que ele chegou a dar uma olhada na biografia e que ele faria algumas ressalvas. Como é que vocês receberam essa crítica? Na verdade, esse contato que o Caetano teve foi em 2003. O Caetano ele teve acesso a uma parte do texto que não estava acabado, não estava revisado, não era esse livro que está agora. E aí, naquela ocasião, o que era natural, por dois motivos. Pelo motivo do texto ainda não estar acabado e pelo fato do Caetano ter um estilo bem diferente, ele fez essas ressalvas, sem dúvida nenhuma. Agora, o livro foi todo reescrito e reatualizado. Depois do pronunciamento do STF, eu sentei com o Márcio e disse, Márcio, nossa primeira missão é agora sim revisar o livro inteiro, terminar com esse livro, atualizar o livro, fazer uma revisão de dados, de checagem, de estilo, e aí está como encerrado o trabalho. Essa nova versão, embora tenha sido citado que ele leu, recentemente ele concedeu uma entrevista em Portugal e disse que não leu ainda essa versão. Agora, naturalmente que a leitura dele da segunda versão, ele pode também não gostar, né? Porque nenhum livro está isento disso. No repertório de opiniões sobre um livro, a pessoa pode gostar ou pode não gostar. Então, assim, para mim é natural. Ele até, na entrevista que nós fizemos com ele disse para a gente com muita clareza, olha, o livro é de vocês, eu não estou encomendando, não vou opinar aqui no texto, então não é, por isso talvez pode ser chamado de uma biografia não autorizada, porque é um trabalho independente, né? Então ele disse, olha, eu posso gostar, posso não gostar, eu achei a postura coerente, né? Esse faz parte do repertório das opiniões sobre um livro. Então, assim, não nos incomodou nesse sentido. É óbvio que a gente gostaria que ele gostasse, mas se ele não gostar, também nós vamos entender, né? O que a gente tem uma preocupação, e nesse sentido a gente tem uma consciência tranquila, é da seriedade da coleta das informações, da inserção das histórias o mais fiéis possíveis, das histórias nos seus reais contextos, porque o Caetano é um artista tão complexo, Pablo, porque uma declaração dele na década de 80, ela vai ter uma interpretação e um peso. Na década de 90 vai ter outra interpretação e outro peso. Então, houve uma preocupação de inserir cada situação em seu real contexto, né? E a questão do gostar ou não gostar faz parte do processo, não há tanto problema nesse sentido, entendeu? Nós estamos conversando aqui na Band News FM com Carlos Eduardo Drummond, ele que é um dos autores da biografia do Caetano. Caetano, uma biografia. E esse é o primeiro livro biográfico a ser publicado depois que o STF derrubou a necessidade da autorização prévia. Isso ganha uma importância muito grande também. E o livro ele é não autorizado, por fato de não ter uma autorização formal, mas ele também não é desautorizado, né? E, obviamente, que nós só retomamos o projeto depois do pronunciamento do STF. Olha, é uma importância grande, porque o que a imprensa tem dito é que é o grande teste. Eu tento não olhar por esse lado, né? O que eu e o Márcio tínhamos o tempo todo era o desejo de publicar uma obra que, na nossa opinião, é necessária, né? Conhecer a história do Caetano, na minha opinião, é muito necessário. O Caetano já deveria ter mais biografias. Tomara que esse fato de termos sido os primeiros, que foi até uma coincidência, poderia ter sido em outro livro, né? Que isso seja o início de uma nova era. Novas biografias, sérias, obviamente, venham a surgir no futuro, outras biografias do Caetano, biografias do Roberto, Gilberto Gil. Eu acho que esses artistas, dada a importância de cada um e a complexidade de cada um, merecem ter mais de uma versão biográfica, né? Porque eles são muito complexos, né? Uma biografia só, eu acho que não é suficiente para poder criar um entendimento. Caetano, uma biografia vai ser lançada aqui no Rio de Janeiro na quarta-feira, dia 3 às 7 horas da noite, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon,
que fica na Frânio de Melo Franco, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Carlos, muito obrigado pela entrevista, sucesso com o livro e que outros livros tantos surjam com sucesso também. Um abraço. Obrigado, Pablo. Obrigado pela oportunidade. Promessa, poesia. Política, com Dora Kramer. Que fala sobre a reforma trabalhista e os impactos para o governo federal. A reforma da Previdência, que inclusive ela enfrenta, o Coutinho, oposição, né, de vários setores mobilizados, porque na reforma trabalhista você tinha ali as centrais sindicais e os sindicatos que ficaram um pouco vendidos, porque a questão do fim do imposto sindical colocou muita gente a favor dessa reforma. E na reforma da Previdência, não. Agora, eu acho também, Coutinho, sabe o quê? Que a melhor medida, mais do que essa, do resultado da reforma trabalhista, pode ser a dimensão da greve geral convocada para esta sexta-feira. Porque exatamente a pauta é essa, né? Não tenha dúvida. O Dora, estão chamando de traidores os deputados que são afiliados a partidos aliados ao governo e que votaram contra a reforma trabalhista. Dos 382 deputados de partidos aliados, 86, 22,5% votaram contra. Esse é o termo mesmo, traidor? Olha, eu não diria, quer dizer, para simplificar, né, para um entendimento assim mais geral, a gente pode até usar. Mas uma vez que não houve fechamento de questão, o fechamento de questão é aquele ato em que o partido diz, olha, todo mundo é obrigado a votar assim ou assado. Ora, uma vez que não há fechamento de questão, as bancadas estão liberadas para votarem como quiser. Cada deputado sabe onde lhe dói o calo em termos de relação com o eleitorado. É uma medida de quanto o governo tem aquela fidelidade cega. E com isso o governo não conta. Quer dizer, ele tem a fidelidade, agora também tem os interesses legítimos ou ilegítimos, questionáveis ou não questionáveis de cada deputado, de cada parlamentar. Obrigado, Dora. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Mercado Financeiro, com Álvaro Bandeira. Quem conversa com Álvaro Bandeira é Alexandre Bentivolio. O dólar comercial tem mais um dia de alta e fecha quinta-feira cotado a R$ 3,18. A moeda americana teve valorização de 0,3%, enquanto o euro ficou praticamente estável, vendido a R$ 3,46. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,3%. Álvaro Bandeira, economista-chefe do Home Broker Modal Mais, esses resultados são ainda resquício do noticiário político? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, ouvinte. Com certeza, o noticiário político interno, com todas as votações que aconteceram ontem, as votações que ainda vão acontecer, o problema do governo de fazer 308 deputados para conseguir votar a Previdência sendo adiada por mais 1 ou 2 semanas para votação lá para final do mês de maio, isso tudo acaba pesando no mercado por aqui. No lado externo, claramente a turbulência internacional, com eleições complicadas na França, as incertezas que rondam o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, tudo isso acaba fazendo com que os mercados adquiram uma volatilidade muito forte, percam um pouco o sentido e se opere com operações muito curtas, realizações de lucro muito curtas, o que não dá consistência ao movimento dos mercados de risco. Então, a gente olhando no final do dia as valorizações ou desvalorizações, até que não toma susto, mas ao longo do dia, muita oscilação dentro do mesmo dia, pregões negativos, pregões positivos. Então, é um quadro que ainda vai permanecer enquanto esse horizonte estiver turvo e não conseguir se enxergar muita coisa do lado internacional e principalmente do lado local, Alexandre. Álvaro Bandeira, economista-chefe do Home Broker Modal Mais. Voltamos a nos falar amanhã. Abraço. Abraço a todos, até amanhã. Futebol
Oferecimento Sérgio Castro Imóveis. Há mais de 65 anos, a empresa que resolve. A Luísa Mutoni nos atualiza sobre a novela Maracanã. O imbróglio envolvendo a concessão do Maracanã parece estar longe do fim. Após a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Rio, a Secretaria de Estado da Casa Civil não respondeu sobre a possibilidade de realizar uma nova licitação, já que o governo não pode romper o contrato de 32 anos com a Odebrecht, que administra o estádio desde 2013. No atual processo, a concessão seria transferida à francesa Lagardère. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, afirmou ser contra essa possibilidade e disse que o time não vai mais jogar no Maracanã se a Lagardère assumir o estádio. Com a Lagardère não tem negócio. É uma empresa que tentou enganar o Flamengo, passar o Flamengo para trás, mentiu. Então a gente não pode trabalhar com quem a gente não confia. Se for transferida a concessão para a Lagardère, acabou. O Flamengo não joga mais no Maracanã. Por conta dos inúmeros processos judiciais da Odebrecht investigada na Operação Lava Jato, o problema da concessão poderia ser resolvido por meio de uma nova licitação. Além do rubro-negro, o Fluminense se mostrou interessado em participar do processo. O presidente do Tricolor, Pedro Abad, disse que quer que o estádio tenha os cuidados que merece. Hoje a gente tem uma empresa que efetivamente não quer operar o Maracanã, isso é muito claro, só faz isso por força de decisão judicial, e você tem outra que efetivamente quer fazer isso. Ele quer tomar conta do Maracanã da forma que deve ser tomada. E o Fluminense quer que o estádio tenha efetivamente os cuidados que ele merece. Uma nova audiência pública está marcada para o próximo dia 9 na Câmara de Vereadores para discutir o tema. Do Rio de Janeiro, Luísa Mutoni, Band News FM, em 20 minutos. Tudo pode mudar. Quem tiver oportunidade, depois assista ao vídeo que tem o Eurico Miranda falando. E aí ele fala que não vai jogar no estádio que tem vermelho e preto, que tem as cores do Fluminense. E aí começa a ser vaiado, enfim, começa uma discussão. Coisas do futebol, mas tem que ser resolvidas logo. Coisas de Eurico Miranda, né? Ó, amanhã tem cobertura especial aqui na Band News FM com relação a esse dia de greve geral, tá, gente? Um abraço pra você, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu Jornal Band News Rio, segunda edição. Oferecimento Sérgio Castro Imóveis. Há mais de 65 anos, a empresa que resolve. E Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha.